galera, é o seguinte, não é fora do comum, mesmo já fazendo parte da geração do PlayStation 5, eu simplesmente deixá-lo de lado para poder jogar o clássico PlayStation 2. Aqui o PS2 é o único console que nunca acumula poeira, porque eu tô sempre jogando ele com bastante frequência. E é impressionante que um videogame de mais de 20 anos de idade consiga manter esse sentimento sem se amparar apenas pela nostalgia. O que eu quero dizer é que sim, existem diversos jogos que grande parte do público acaba jogando apenas porque é agarrado pelo sentimento da nostalgia. Existem missões no GTA San Andreas que são clássicas até hoje, por exemplo, e o sentimento de jogar missões como essas em grupo numa locadora de games ou até mesmo na casa de alguém constantemente tenta ser resgatado hoje em dia. Isso acontece muito também até com jogos de luta. A maior parte das pessoas que teve acesso a um PlayStation 2 passou por jogos como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e se divertia com lutas que aconteciam em tela dividida em um cenário amplo, simulando os combates do anime como nenhum outro jogo de anime conseguia fazer naquele período. Era algo impressionante de fato. Mas, apesar de tentar replicar esse sentimento ser um dos principais motivadores para voltar a ligar o PS2, o console também merece muito mérito por ter uma biblioteca de jogos amparada pela quantidade e variedade, e usar ela para mesmo hoje em dia, em pleno 2024, fazer a gente ainda conseguir perceber coisas novas ou valorizar coisas que antes ele trazia e a gente não valorizava. E hoje é isso que a gente vai fazer. Vamos identificar novos elementos, reviver algumas antigas experiências e valorizar a magia que o PS2 tem. Uma magia que eu percebi que consoles como o PlayStation 3, que é um dos meus favoritos, não conseguiu imprimir. Vou te contar tudo agora, mas claro, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Olhando o processo evolutivo dos consoles, eu diria que a primeira trilogia do PlayStation é extremamente correlacionada entre si na sua parte técnica, porque a evolução entre eles é substancial em elementos que anteriormente eram uma limitação gritante. Cada um foi conseguindo trazer um avanço que era muito bom. Um exemplo disso é a diferença do PS1 para o PS2. Enquanto no PS1 o padrão era que os personagens não tivessem expressões faciais ou movimentos labiais nas cutscenes, no PS2 o avanço substancial deu muita ênfase nisso e possibilitou mais polígonos nos modelos para poder gerar visuais como esses com esse tipo de recurso. Então é impossível explorar o PS2 aqui sem falar desses dois outros consoles, que para nossa história de hoje podemos chamá-los de companheiros do console de sexta geração da Sony. Vejam bem, o PlayStation 3 começou uma cultura de que de uma forma geral foi bastante benéfica, a de remasterizar os jogos da geração anterior, que é a geração do PlayStation 2. Fazer isso foi importante para a longevidade de franquias renomadas, porque o padrão para o qual elas foram construídas foi o padrão das TVs CRT, as já conhecidas e clássicas TVs de tubo. Como o avanço de uma TV para outra fez com que a TV CRT fosse anulada da indústria e os consoles mais antigos não se identificam muito com as TVs mais atuais, absorver a maior qualidade de imagem deles passou a ficar mais difícil, por assim dizer. O papel da remasterização então foi adaptar esses jogos para uma tecnologia mais atual, o que envolve ter mais performance, alteração na metodologia de como a imagem é tratada e se apresenta e mais resolução. Isso não apenas salvou diversas franquias de nome, como também revitalizou elas para os tempos modernos. O problema é que tem coisa feita para o PS2 que só o PS2 é bom em fazer. Explorando o mundo dos remasters do PlayStation 3, você encontra um jogo chamado Medal of Honor Frontline HD. E eu sei que esse nome ecoou pela sua cabeça caso você tenha vivenciado a geração do PS1. O clássico Medalha de Honra. Medal of Honor é um clássico criado por Steven Spielberg e o motivador para muitas franquias de guerra terem o nome que tem hoje. Mas olha o plot twist. Esse é um jogo do PS2 que foi remasterizado para o PS3 e a sua remasterização definitivamente não é boa. O que acontece por aqui é o seguinte: o game foi lançado no ano de 2002 usando o básico dos visuais do console para poder se focar em outros recursos. Ele tinha outras ambições além das ambições visuais. Isso quer dizer que textura, personagens e sombreamento foram recursos bastante simples na sua versão original, mas com uma visão de remasterizar bastante errada do time de desenvolvimento, a versão do PS3 pega todo esse baixo nível, aumenta a resolução dele para algo em torno dos 720p, atualiza a forma como a pele e os materiais acoplados aos personagens são representados e insere sombras dinâmicas. Tudo isso sem preparar todo o resto do contexto para poder receber esses novos elementos. Focando nesse caso no maior problema dessa remasterização, que é a iluminação, como nessa época as sombras duras eram as mais usadas, isso gerava contraste com as superfícies em que elas eram aplicadas. Só que um jogo da geração do PS3, por fazer isso propositalmente para poder gerar destaque para os visuais, entende a
influência que a sombra tem em todo o resto e trabalha as superfícies para que elas sejam detalhadas o suficiente. Assim, quando a sombra gerar esse contraste, a gente vai conseguir valorizar toda a beleza das texturas. Quando o contraste acontecer, ele não vai realçar os problemas, só as qualidades. Infelizmente, o Remastered Frontline fez o contrário disso. Como as texturas, na maior parte do tempo, são do padrão do PS2 e a resolução da imagem ficou mais alta, quando a iluminação gera esse contraste, os defeitos praticamente saltam na sua tela com tanta nitidez. Defeitos que eram escondidos no PS2. Então, agora vejam como as coisas acontecem no PlayStation 2. O título é claramente um jogo da sexta geração com características de sexta geração. Ele não tenta fazer nada além disso. E a magia do PS2 está justamente aí. Tudo nesse jogo foi estruturado para poder mostrar como o PS2 era superior ao PS1 no lançamento, e não para poder mostrar como o PS2 iria superar os seus limites. E parece que isso tem muito mais a ver com uma questão pessoal do que com qualquer outro tipo de interesse técnico. Vou te explicar. Quando Medal of Honor surgiu no PS1, muita coisa foi cortada na sua versão final por falta de capacidade do console. Itens como desmembramento e uma maior contagem poligonal nos personagens foram itens que precisaram ficar de lado. O PS1, por exemplo, segurou o jogo com personagens com apenas 200 polígonos, só para vocês terem uma ideia. E como se não bastasse, todo o jogo precisou ser feito com estágios noturnos, porque o período do dia revelaria muitos problemas de carregamento, enquanto que os cenários noturnos escondem isso com muito mais facilidade. Driver, também do PS1, se arriscou em missões diurnas em cenários ambiciosos, e apesar de ser um clássico, é um bom exemplo da exibição desse tipo de problema. Por isso que quando Medal of Honor Frontline chegou no PS2, ele já chegou mostrando o jogador na clássica missão do dia D. Nesse estágio, estamos à luz do dia e tem muita coisa acontecendo. Parecia uma forma do estúdio se redimir pelo que foi feito nos jogos anteriores no PS1 por conta da limitação. As texturas até não são grande coisa e os modelos dos personagens cumprem apenas o básico, mas nessa missão tem tanta coisa acontecendo e o jogo faz questão de te deixar tão imerso que isso é o de menos, foi uma concessão justificada. Comparando inclusive esse com o Remaster, eu diria que a versão do PS2 tem um tom bem mais acinzentado nas cores do que ele, e isso ajudou muito na atmosfera. Muitos jogos do PS2 usavam esse estilo de coloração. Os visuais mais coloridos da remasterização só serviram para poder destacar ainda mais os problemas, enquanto que o tom acinzentado daqui serve para poder fazer tudo ornar melhor atmosfericamente falando. E por isso, quando se entende que estamos falando de um jogo de PS2 e esse saiu no começo da geração dele, vemos que os gráficos têm problemas muito mais ocultados por aqui do que na remasterização e ainda trazem trechos bem interessantes desse ponto de vista. A remasterização só serviu para poder demonstrar problemas, enquanto que a versão original mostra como o PlayStation 2 na época, comparativamente com o que o PS1 era capaz de fazer, era muito mais poderoso. Mas apesar de achar que a magia acontece nessa parte dos visuais, com toda essa arquitetura nos tons e também endossando ainda mais a imersão nas batalhas e menos a qualidade gráfica, existe algo muito típico de Medal of Honor que parece que a maior parte dos jogos desse estilo não faz questão de aplicar mais: a maneira como a missão é conduzida. Esse Medal of Honor, apesar de servir como a versão de consoles do Medal of Honor Allied Assault, que saiu para PC, é bastante único. Existem muitas diferenças entre eles. Esse é uma continuação dos jogos do PS1 e traz um estilo muito mais pautado em uma linha de objetivos para cada missão, o que deixa cada fase com uma cara única e passava longe da repetição. Em cada fase você tinha uma coisa única para ser feita. Já o Medal of Honor Allied Assault tem uma visão de guerra mais parecida com o que Call of Duty tornou popular. É tudo concentrado e voltado para os combates, e o que você vai fazer em cada fase não tem ênfase, porque no fim das contas tudo é sobre como a guerra é representada. O charme dos Medal of Honors antigos no PS1 e no PS2 era plantar bombas nas bases inimigas, avançar enquanto dependia de kits médicos para poder se curar, ou até mesmo entrar disfarçado em territórios que definitivamente você não é bem-vindo. E isso ficou preso no PlayStation 2. É uma sensação única jogar esse jogo. Só que a história com remasters não acabou por aí. Resident Evil Code Veronica é um remaster que eu particularmente costumo preferir sobre o original, mas não é o que a grande parte da comunidade que é fã da franquia prefere. Então eu decidi ir a fundo para poder entender o porquê dessas pessoas não preferirem a versão remasterizada, mas sim a versão original. O que me fez preferir durante muito tempo esse remaster ao invés da sua versão original é a renderização de sombras dinâmicas ao longo da gameplay. Por ser um jogo de terror, a atmosfera é muito mais valorizada em um título desse gênero quando existe ênfase em efeitos de iluminação, e no PS3 ele consegue construir boas sombras e fazer o efeito adicionar mais para a atmosfera. Mas no fim das contas, a grande reclamação das pessoas sobre esse remaster e o que faz elas preferirem o jogo original é que a paleta de cores utilizada por aqui é diferente da versão de PS2, e segundo elas, isso deixou a imagem do game mais lavada na remasterização. Tinha muito tempo que eu não jogava o Code Veronica tanto no PlayStation 2 como também na sua versão remasterizada, mas para poder conferir
reafirmar essa ideia, eu decidi fazer isso. E para minha surpresa, sim, as cores da versão de PS2 foram melhores selecionadas na hora de dar o tom para a imagem do game. Particularmente ainda gosto de como as sombras do PS3 são construídas, mas é bastante importante a gente também valorizar o trabalho de iluminação do original também, porque foi nele, pela primeira vez na série principal, que vimos isso acontecer de fato. No PS1, por conta dos gráficos serem pré-renderizados, trabalhar com a iluminação era algo muito mais intangível. Afinal, se todo o ambiente não passava de uma foto, a iluminação também fazia parte dessa foto. Mas quando você joga pela primeira vez o Code Veronica, que da franquia principal é o primeiro a usar gráficos tridimensionais, você percebe como a luz tem um poder absurdo de deixar o jogo mais bonito, ainda que ele não consiga projetar as sombras da versão remasterizada. Ele tem seu mérito. Ver isso num PlayStation 2 foi como entender que eu estava de fato na nova geração da época, ainda que o PS2 não fosse meu. Aqui existem luzes iluminando os ambientes e até mesmo luzes que interferem no personagem. O efeito não é tão ambicioso quanto da versão remasterizada, porque aqui se concentra apenas na luz direta e um pouco na iluminação indireta de certa forma, e não na criação das sombras, mas foi um avanço se compararmos com os anteriores lançados para o PlayStation 1. Com base no meu conhecimento, para ter uma iluminação melhor assim, o que o Code Veronica original aplicou primeiro foi um Light Map, ou mapa de luz. É uma explicação simples para ficar fácil de entender. Vamos dizer que o mapa de luz funciona como uma textura que vai ser inserida nas superfícies com informações pré-calculadas de como a luz vai influenciar na iluminação local. Em outras palavras, essa textura basicamente tem dados do comportamento da luz no ambiente, e nada disso é trabalhado em tempo real pelo console, por isso não é pesado. A técnica foi inserida pela primeira vez em Quake no PC e foi fundamental para diversos jogos do PS2. A maior parte dos títulos do console usam um recurso, e ao longo do tempo ele foi sendo aprimorado a ponto de construir sombras com técnicas derivadas dele. Tudo isso foi ficando cada vez melhor. Se olharmos para títulos como Black, por exemplo, não é difícil de notar que o jogo usa muito provavelmente recursos como esses, e isso disfarça bastante as suas texturas simples, dando um aspecto bem realista para o jogo. Isso também foi bastante aproveitado pelo Final Fantasy XII. Se aproveitando do fato de terem chegado no fim da vida do PS2, tanto Black como Final Fantasy abusaram das capacidades do console e aproveitaram para poder começar a adaptar o jogador com a ideia de que a iluminação seria o principal recurso explorado na geração do PS3. Mas ainda assim, Code Veronica explorou um pouco mais essa área. Se você usar o isqueiro da personagem, a luz vai acontecer de maneira totalmente dinâmica nela e também no cenário, algo que também foi usado por Quake com pontos de luz bem específicos. Na época, todo mundo ficou boquiaberto ao ver Claire sofrendo a influência desse tipo de recurso. Só que nesse caso, o que é dinâmico mesmo é o efeito da luz. O sombreamento continua sendo pré-calculado, o que quer dizer que essa luz não consegue projetar sombras em tempo real. Assim como Quake fez, para poder gerar esse efeito, o Code Veronica combina esse ponto de luz com o light map do cenário. Dessa forma, a luz é dinâmica e o cenário continua com as sombras geradas pelo light map. E olha que coisa, o Code Veronica também é um jogo mais acinzentado, com bastante cara de jogo de PS2, mas para ter cara de jogo de PS2 com qualidade, o game não precisa necessariamente estar sempre atrelado de forma incisiva a recursos como o tom mais acinzentado ou o light map em si. Jogos com ênfase em cores como Jak and Daxter, que também chegaram no início da geração, apesar de fazerem uso desse mapa de luz, é visível que esse mapa recebeu menos investimento, e nem por isso é um jogo feio, muito pelo contrário, ele tem claras características de ser um jogo de PS2 e se sustenta muito bem até hoje em dia. Jak and Daxter é um título da Naughty Dog, ele mostra avanços importantíssimos no console, já revelando como a empresa era competente. As sombras do Light Map estão lá, mas não era isso que deixava o jogo com cara de PS2. Mesmo no início de geração, ele conta com mais polígonos no personagem do que games como Metal Gear Solid 2. Enquanto o jogo do Kojima usava uma média de 3.000 polígonos, o da Naughty Dog já usava 5.000. Isso permitiu personagens cheios de elementos se movimentando dinamicamente enquanto reagem ao vento, por exemplo, além de serem muito expressivos. Os personagens tinham um design mais animado e todos os movimentos eram muito exagerados e cheios de detalhes. Aqui o que queria ser explorado de fato eram os elementos em 3D, as suas possibilidades e como tudo isso era um avanço significativo com a chegada do PlayStation 2. Por isso, os ambientes, mesmo que no fundo, não economizaram no número de elementos também. O plano principal era rico de fato, mas o que estava lá no fundo também recebeu muita ênfase. Já as cores do jogo, bem, elas serviram para poder impressionar muito mais do que a iluminação, criando contraste para cada elemento. Olhem como o mar é bonito e atmosférico nesse jogo, e o azul faz isso se destacar. Obviamente
Obviamente, as sombras que a gente vem mencionando ao longo do vídeo estão aqui, só que elas não têm tanto destaque, elas estão ali apenas como um elemento complementar. Resultados como esses só foram possíveis graças a esses avanços nos recursos em 3D. Nessa época, os desenvolvedores usavam tudo o que eles podiam para poder deixar um jogo bonito, ao mesmo tempo em que exploravam as capacidades do console. Esse esquema de cores também pode ser visto em outros nichos de jogos. Você por algum acaso conhece The Suffering? Hoje em dia isso pode ter caído no esquecimento, mas marcou a vida de muita gente. The Suffering, apesar de ser um jogo de terror e até tentar brincar com efeitos de iluminação, tem como prioridade mesmo o uso das cores para poder explorar a sua atmosfera, especialmente a cor vermelha, que consegue transformar toda a ambiência do local. É claro que as texturas são simples comparando com o que temos hoje em dia, mas todo o conjunto faz com que a experiência, mesmo em 2024, não seja atrapalhada. Essa lista que a gente mencionou faz com que a gente de fato identifique que sejam jogos do PlayStation 2, mas você, justamente por entender que são jogos do PlayStation 2, consegue se adaptar àqueles visuais, porque apesar das limitações, ainda assim são visuais muito bonitos. Vejam um outro caso interessante de como usar a capacidade do PlayStation 2 com Silent Hill 2, que inclusive traz para o protagonismo as TVs CRT. Olhando para os modelos dos personagens e até mesmo para os cenários, é fácil dizer que é um jogo de PS2, mas ainda assim é um jogo com recursos tão característicos do console, que o console imprime tão bem, que mesmo com visuais datados, isso não atrapalha em nada, continua sendo uma experiência agradável de ser jogada. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas Silent Hill 2 depende bastante dessa magia do PS2. Vejam bem, como a névoa do jogo é feita com texturas e elas aparecem em baixa definição em detrimento das capacidades do console, o efeito acaba surgindo com bastante ruído. Só que isso nunca foi um problema, porque o PS2 foi feito para TV de tubo. Então, com a tecnologia da TV de tubo, todos esses pixels, o que inclui os ruídos, se misturam e geram uma névoa mais suavizada no resultado final. Hoje em dia a gente percebe que de fato tem muito ruído e tem muito serrilhado por conta das tecnologias atuais, mas na época isso nunca foi um incômodo. Por isso que as TVs de CRT são fundamentais para usar com o console de sexta geração. Jogar esse jogo numa TV moderna é um problema porque ela não vai conseguir fazer esse truque, e como a névoa ocupa toda a imagem, ver serrilhados ou ruídos não é uma das melhores experiências, porque esses serrilhados vão aparecer junto com ela, ou seja, em toda a tela. Por isso, priorizem uma TV de tubo. E no mais, eu quero saber como foi a sua experiência com o PlayStation 2. Você continua jogando ele hoje em dia? Deixa aqui no campo dos comentários que eu quero saber um pouco da sua experiência, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.